Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal. Meu nome é Cristiane Elias e hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a minha trajetória utilizando o livro Flor do Lácio, esse aqui, tá? E como que eu conheci esse livro e o porquê que eu estou usando esse livro agora com a Rafaela. Eu conheci esse livro há mais ou menos 8 anos e a pessoa que eu ouvi falando sobre esse livro foi o professor Francisco Scorsin. Se você não conhece o canal dele, eu recomendo fortemente que você conheça. E foi um impacto muito grande para mim quando eu ouvi o professor Francisco Scorsin falando sobre imaginação, sobre formação do imaginário. Eu ouvia tudo aquilo, foi por uma indicação. Eu fazia parte de um grupo na época de umas mães que queriam estudar sobre educação clássica com bastante afinco. Foi um grupo extremamente importante na época para mim. Ainda é importante porque me ajudou a fundamentar todo o meu estudo. E ali eu fui recebendo dicas dessas mulheres que já estavam estudando antes, né? Quando eu cheguei ali naquele grupo. E uma das indicações foi uma aula do professor Francisco Scorsin. Tem esse vídeo aqui no YouTube, tá? O nome do vídeo é Segundo Congresso de Artes Liberais, o Trivium na Educação da Imaginação, Francisco Scorsin. Então eu queria primeiro pontuar como que foi o meu início, né? Como que eu cheguei nesse livro e ele ficou esquecido aqui na minha casa e agora eu estou usando ele com a Rafaela e aí eu vou fazer depois algumas aulas falando na minha prática com ela, como que tem sido, né, a nossa dinâmica de aula. Então ali o professor Francisco Scorsin começa a falar, eu vou pontuar algumas coisas aqui na palestra. Eu reassisti essa palestra, eu já tinha assistido algumas vezes, né, ao longo desses anos, ao longo desses 8 anos, diria até que mais que 8 anos. E eu vou pontuar algumas coisas que ele fala aqui, né? E aí eu vou falar também do que eu acho, por que é importante usar esse livro, tá bom? E eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em usá-lo. Tem método para usar, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Então ele fala aqui que ele, como professor, aluno do professor Olavo, né? O professor Olavo fala que uma das primeiras coisas que ele pedia para os alunos fazerem era o necrológico, o exercício do necrológico, e que era muito difícil. As pessoas tinham muita dificuldade em fazer o necrológico. Por quê? Porque é um exercício de imaginação, né? Você se imaginar no seu enterro o que estariam falando de você. Então, começa daí a dificuldade. Interessante que ele fala, né? A dificuldade em ler literatura. Ele pontuou isso aqui. Eu vou falar para vocês que no início, lá em 2016, eu achava bobagem ler literatura. Eu sempre li bastante, mas eu lia livro técnico, livros informativos. Então eu lia livros de administração, eu lia livros de engenharia, eu lia livros de melhoria de processo, não é? Mas não tinha o hábito de ler literatura. Eu achava que gastar tempo com literatura era bobagem, porque era ficção, né? Então por que eu vou gastar meu tempo com ficção? Como eu estava enganada, né? Então, ele disse que ele fala aqui de um autor chamado Samuel Taylor Coleridge, que fala da faculdade cognitiva da imaginação. Então, nós temos 2 níveis, ele compartilhou aqui, que é um nível que é uma imaginação sem imaginação, que é uma imaginação mecânica, que ele chama de fancy. É uma imaginação sem se preocupar. Então eu falo para você, pizza, ele até usa esse exemplo, depois se vocês quiserem assistam esse vídeo dele, eu acho bem interessante. E aí você pensa em pizza, não exigiu muita dificuldade, né, nossa. Por quê? Porque a gente foi inundado ao longo da vida por imagens, né?
Nós somos uma geração que a nossa infância foi permeada de televisão, né? Então, publicidade, então essa imaginação que ela já está aqui e ela foi construída de forma mecânica, né? E aí ele fala de um outro tipo de imaginação que esse livro vai trabalhar, que é a imaginação química ou alquímica, que é a criatividade da criação. Então, nessa imaginação pré-fabricada, que é essa da Fancy, não há um esforço para ser criativo. Você já está lá, já está embutido, né? Agora, ler e formar a imaginação é muito difícil. E isso vai repercutir em outras áreas da nossa vida. Por quê? Porque imagina um adolescente, ele não consegue se imaginar na escolha de profissão. Isso é um problema, né? Isso é um problema grave. Mas por quê? Porque a imaginação dele, essa imaginação criativa, não foi desenvolvida porque muitas vezes ele não teve acesso à literatura. Resumindo, bem resumido mesmo, tá? Então, e ele disse que ele usava esse livro. Foi uma indicação de alguém no curso do professor Olavo. Ele começou a usar com os seus alunos. Ele era professor particular na época. E ele sentia que existiam alunos que iam muito bem e alunos que detestavam, porque tinham muita dificuldade nessa introdução de literatura, né? Então, mas ele sentia que poderia ser uma forma, né, de resgatar essa imaginação criativa. E isso exige treino, não tem jeito, né? A gente tem que treinar isso conosco, com o aluno, tá? Então ele dá o exemplo da Fazenda Negreira. Eu não vou entrar agora nisso, porque depois a gente vai fazer exercício, né? Eu fiz alguns com a Rafa, a gente está na página... Deixa eu até ver aqui. A gente já avançou até aqui bem. Algumas coisas a gente pulou, teve uns textos que nós não gostamos. Eu tô com esse livro antigo aqui, eu tenho esse velhinho, né? E a Rafa tem o dela, pra gente conseguir fazer junto a aula. Mas a gente tá no texto Paisagem Sertaneja, hoje, né? Essa semana a gente começou o Paisagem Sertaneja do Gustavo Barroso. A Rafa mostrou interesse em fazê-lo, porque fala da Serra do Baturité, que fica lá no Ceará. Ela apresentou interesse e é muito bonito o mesmo texto, tá? Nem todo o texto que ele propõe aqui, o autor, a gente gostou e achou bem insosso, então a gente decidiu pular alguns, tá? Por exemplo, o do Essa de Queiroz, o Pôr do Sol, a gente achou meio chato. Esse já, a Paisagem Sertaneja, a gente achou legal. Então, nessa versão antiga, é na página 37, tá? Que a gente está fazendo. Então, eu não vou entrar nessa aula aqui, no detalhe da aula em si, né, da aplicação, como fazer. Eu estou explicando para vocês como que eu caí nisso, como que eu me deparei com esse livro, tá? Então, a gente vê, por exemplo, o aluno que ele não tem esse treino de imaginação através da literatura, ele tem muita dificuldade para escrever. Por quê? Porque a imaginação dele está amortecida, né? Então, eu comprei esse livro era muito caro, né? Muito caro mesmo, muito caro. Graças a Deus eu consegui achá-lo barato na época, guardei. Por quê? Porque eu pegava o livro, quando eu comecei lá atrás, e muita gente usou com criança pequena, 12 anos. Eu olhava aquilo e falava, não faz sentido usar isso agora. Não faz sentido. E deixei ele quietinho lá. Vai fazer 2 anos eu lancei um curso de narração. Entendi um despertamento de Deus para montar esse curso, porque hoje eu entendo a gravidade, a seriedade da narração. Por que a narração é tão importante? Se você não faz narração, faça narração. Eu tenho um curso sobre isso, tá? Vai estar aí na descrição do meu site, você pode entrar lá. Aqui mesmo no meu YouTube tem uma playlist só sobre narração, tá bom? Com depoimentos das minhas alunas sobre o curso. Então, assim, narração é um exercício inegociável, tem que fazer. E quanto antes, melhor, tá? Aqui na minha casa, por exemplo, a Rafa vai fazer 14 anos, ela está 2 anos fazendo narração oral.
nós fomos progredindo ao longo do período. Eu acho que eu também tenho um vídeo explicando sobre isso, tá? Assistam lá, que aí vocês podem tirar suas dúvidas, mas assim, narração não é resumo, tá? Narração é narração. Narração é contar aquilo que foi lido ou que você leu. É simples assim. É simples, porém não é fácil. Requer aí um esforço, uma consistência, uma persistência, uma disciplina para fazer. No meu curso eu explico tudo isso, tá? Narração oral, escrita e depois a composição também. E ficou lá guardado. E eu tenho as minhas alunas desse curso e eu pensava, meu Deus, ó, tá tudo certo. Elas estão amparadas aí dos 6 aos 15, até 16 anos com narração, porque elas anos fazendo narração oral, tem todo um processo, tá, gente? Passa da narração oral para narração escrita, depois para composição, mas esses alunos no mundo, na vida, farão provas, né? Como escrever textos. E eu ficava com essa, porque realmente hoje eu estou escrevendo um currículo, então eu não tenho como fazer um livro específico para a retórica, né? Então, narração é uma preparação para a fase da retórica, tá? Não só para a escrita, é uma preparação também forte para debate, fortíssima para debate, para interpretação de prosa, para interpretação poética. É assim, por isso que eu digo, na época eu não entendi a extensão, hoje eu entendo a extensão do porquê da narração. E tudo bem. E orando, falando com Deus, falando, Deus, o que eu posso indicar para essas mães que aí já praticaram por anos a narração e precisam de algo mais sistemático para retórica. Eu não conheço nenhum material aqui no Brasil, além do material do professor Andrew Pudewa, que tem, que o pessoal do UCC usa, né? Eu não sei o nome do material, mas tem lá que trabalha a parte de escrita. E também o material do Andrew Kern, também que o pessoal do UCC usa, que é as ferramentas perdidas da escrita, se eu não me engano, é isso? É só você entrar lá no site da Classical Press e você encontra. Tá, mas uma coisa assim bem sistematizada que tem uma correlação direta com a língua portuguesa, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, na minha opinião, tá? Minha opinião. Quando a gente fala de material traduzido do inglês para o português, a gente perde as nuances de um texto que foi originalmente escrito em língua portuguesa, na minha opinião. Por que eu sei isso? Porque eu fiz a escrita do Linguagem Clássica 2 ao Linguagem Clássica 4, bolando sentenças para fundamentar esse meu aluno para análise de diagramação, e agora não, eu estou usando o Linguagem Clássica 6, até o Linguagem Clássica 5, né? No Linguagem Clássica 6 eu estou usando sentenças de autores de língua portuguesa. Então o nível de nuances, de dificuldade é muito maior. Então, quando a gente fala de material traduzido, eu faço essa correlação. Eu estou usando um texto que originalmente foi escrito em inglês. E o livro A Flor do Lácio é um livro de autores de língua portuguesa. Então, se você quer dar essa aceleração, esse peso para seu aluno na fase da retórica, diria aí, eu estou usando com a Rafa esse ano, a Rafa tem 13 anos, né? A Rafa tem praticamente 2 anos de prática de narração. Tem sido extremamente enriquecedor para ela e para mim. Recomendo. Tá fazendo narração, sua narração está bem implementada. O seu aluno já tem, porque esse livro aqui era recomendado para ensino médio, né? A Rafa está no 9º ano, então é isso aí. Ela está fazendo na época certa, né? Eu acho contraprodutivo fazer antes, mas essa é a minha opinião, tá bom? Tem gente que usou e que gostou e que funcionou. Então isso depende, né? É a lei do alfaiate, tem que ser feito sob medida. Na minha casa eu estou usando agora. A Rafa aí, entre 13 e 14 anos, eu pretendo usar o ano todo. Eu não sei se eu vou usar no que vem, provavelmente a gente não vai conseguir concluir nesse ano, mas para o ano de 2025 nós estamos usando sim, e tem sido muito bom. Por quê? Porque tem essas nuances que a nossa língua tem. E
Ele é um exercício de imitação. Então ele dá o texto e aí ele vai dando esse que eu vou comentar com vocês passo a passo como eu tenho feito, tá? Mas para fazer esse tipo de exercício, você precisa fazer como? Com o Escolei. Não assistiu minha série sobre princípios clássicos pedagógicos? Assista, porque vai te ajudar. Não só para esse livro, mas para toda a sua aula. Assista as aulas lá, porque vai te direcionar, tá? Eu sou muito de estudar poucas coisas com profundidade. Isso aqui é multa ou não multa também. Estudar poucas coisas com profundidade. Você vai fazer isso com o pai, você vai levar de 1 a 2 semanas, de 5 a 10 dias para estudar um texto com qualidade, com profundidade, entendendo os vocábulos, fazendo a análise do passo a passo que aquele autor está fazendo. E depois ainda escrever textos fundamentados, baseados nesse texto, imitando, tá? Um dos princípios clássicos, tem até 2 aulas que eu preciso gravar. Uma sobre o princípio clássico da imitação, né? Você se torna aquilo que você contempla. E Deus nos fez assim, né? A gente não tira, eu já tenho um vídeo aqui também falando sobre CREA, falo sobre isso, a gente não tira as coisas da cartola. Nós não somos mágicos, nós imitamos os grandes para nos tornarmos grandes. Então nós imitamos grandes autores para que a gente possa ser um bom autor, um bom escritor, tá? Então é isso. Então, eu acho, né, na minha opinião, então quando a gente está trabalhando essa questão da imaginação, e esse livro faz isso, a gente também está blindando a mente desse aluno. Como eu entendo também que a narração blinda a mente do aluno. Por quê? Porque ele tem que criar o hábito da atenção. Você não consegue narrar aquilo que você não compreende. Entende? Então, quer ver? Eu não consigo narrar aquilo que eu não compreendo porque nós não somos papagaios. Nós somos seres humanos. Deus nos deu toda essa capacidade de ler, compreender, narrar e escrever, imitando esse autor, tá? Então, é isso. Então, essa é uma experiência humana, a imaginação é uma experiência humana. O robô não consegue fazer isso. Ele não tem imaginação. O ser humano tem. Então, a bagagem literária, ela nos ajuda a viver a vida. É verdade. Quantas vezes a gente passa por situações na vida, quando nós temos bagagem literária, bagagem de leitura literária, a gente passa pelas situações e lembra de um personagem. Puxa, aquele personagem passou algo parecido, aquilo nos ajuda. Isso pode ser na Bíblia, nas narrativas bíblicas, na literatura ocidental, tá? Isso é trivial. Isso é o trivial, tá? Então, às vezes a gente fica conjecturando, meu Deus, educação clássica, isso é educação clássica. E fazendo bem feito, trilhando esse caminho bem feito, a gente chega lá. Então não é uma utopia, não é um sonho inalcançável. Quando a gente fala de narração, é prática de trivium, é a prática do trivium. A narração, quando Deus me deu o nome do curso, é aquilo mesmo, é a alavanca da retórica. O que é alavanca? Alavanca é um braço de alavanca, você tem que levantar uma pedra, né? Tem que ser grande esse braço aqui, não pode ser muito grande, mas tem que ser uma medida certa para quê? Para que a gente faça menos força, é a mesma coisa a narração, é a mesma coisa. Uma mãe que ela começa a narrar, a criança começa a narrar com 6 anos, certamente, eu falo isso sem sombra de dúvida, né? Com 2 anos de prática de forma correta, porque eu fazia errado antes, né? Quando eu fui estudar, me debrucei, li vários livros, fiz vários cursos, entendi. Então, eu tô falando isso com propriedade e com segurança de uma prática correta durante 2 anos, eu tenho visto o resultado. Tá? Narração trabalha a virtude, né? De dar atenção, prestar atenção. É um exercício de imaginação, porque se você tem que prestar atenção, você tem que imaginar aquilo que está sendo lido, ou o aluno está lendo, ele tem que imaginar e recontar
com o máximo de detalhes possível na ordem correta. Então, se isso não é um treino de imaginação, o que é? Tá? E isso tudo vai encaminhando o meu aluno para a redação imitativa, que também é um exercício de Progin nas Mata. O autor, Cleófano de Oliveira, ele não fala nada disso na introdução, nada. Ele fala que isso aqui foi resultado de prática dele em sala de aula, tá? Mas isso é Progin, isso aqui é Progin. O que é Progin? São exercícios preliminares de retórica, os gregos criaram, os romanos aprimoraram, que é imitar os grandes nos seus textos, tá bom? Até passando aqui para avisar já, o livro de Progin, da Isabela de Fábulas, esse mês ainda sai, tá? Para crianças a partir de 8 anos. Então essas crianças já vão começar a fazer essa redação imitativa com 8 anos, respeitando também a idade deles, né? Tá? Mas tendo contato com essas fábulas de Esopo, são todas as fábulas de Esopo, se não me engano são 11 lições, e os alunos já poderão aplicar nas suas aulas. Tá certo, gente? Então é isso, né? Então teve esse afastamento, meu afastamento do livro, eu retomei, estou usando, então eu vou poder compartilhar com vocês as aulas aqui com propriedade, do que eu estou sentindo e de como tem sido, mas já posso adiantar, eu recomendo. Se você está aí com a sua prática de narração já há alguns anos, eu estou falando porque eu tenho uma sequência lógica do meu currículo, né? Se você o teu aluno tem aí entre 13 e 14 anos, eu recomendo fortemente que você use o livro. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.